Nós vamos para a devocional dessa manhã. Para isso, eu vou passar a palavra ao presbítero Caetano, que vai ministrá-la a nós. Bom dia, irmãos, igreja querida. Vamos fazer uma pequena oração para iniciar? Amado Deus, nosso Pai, com muita gratidão que nos encontramos aqui numa manhã tão gostosa que Tu preparou para nós, Senhor Deus. E nesse breve período que vamos estar juntos, que a gente possa aprender um pouco mais do Teu reino. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, eu queria fazer um breve relato do livro de Abacuque. Abacuque foi um profeta menor. Ele viveu há uns 2.500 anos atrás. E ele escreveu um livro pequenininho, 3 capítulos. Só que o que ele passou naquele momento é muito atual. E eu acho que a gente pode aprender muito com essa passagem. O povo daquela época, mais especificamente no Reino do Sul, no Reino de Judá, naquela época era dividido entre o Reino do Norte e o Reino do Sul, o Reino de Judá, que era em Jerusalém, e o Reino do Norte, que tinha capital em Samaria. E o povo, para variar, estava se afastando de Deus. Teve um período que teve um rei chamado Josias, que tentou fazer uma reforma para trazer o povo de volta para Deus, mas, para variar, o povo não levou muito a sério aquele período e começou a se afastar de Deus. O que acontece hoje em dia? Não é muito parecido? Ora, o povo passa por dificuldades, passa por alguns momentos e se volta a Deus. Ora, ele se esfria e se afasta de Deus. Só que tudo o que acontece com a gente tem consequências. Tudo que acontece com o povo tem consequências. E o profeta Abacuque estava vivendo aquele momento em que o povo estava distante de Deus e ele estava inconformado. Porque ele achava que Deus não estava fazendo nada. E ele ficava questionando a Deus. Você vê que não é pecado questionar a Deus, desde que seja feito com a maneira correta. Ele fala, como, Senhor? O povo está pisando na bola, está mergulhado no pecado, e Tu não faz nada. Esse é o primeiro capítulo. Estou falando bem superficialmente, gente. No segundo capítulo, e no primeiro capítulo ainda, Deus fala para Abacuque, não, eu vou usar os caldeus, que era um povo daquela época, para fazer justiça pelo que o povo está, como o povo está se comportando. E o Abacuque ficou impressionado, né? Falou, poxa vida, cara, você vai usar os nossos inimigos para nos corrigir, para nos dar uma lição? Sim, Deus faz isso. Muitas vezes a gente vive momentos que a gente não entende direito o que está acontecendo. Mas Deus está usando uma pessoa que não tem nada a ver com Ele para nos dar uma lição. Ou seja, Deus é Senhor do universo. Ele usa qualquer coisa para realizar o teu plano divino. Qualquer coisa. Tudo está sob o controle dele. E
Aí, num segundo momento, ele fala o seguinte, que o soberbo vai perecer. Quem que é o soberbo? O próprio povo que Deus está usando para sentenciar o povo de Deus. Ao longo da história, ele vai se perder. E ele fala o seguinte, o justo viverá pela fé. Qual que é a lição que a gente tem disso aqui? Mesmo em situações geopolíticas e políticas muito desagradáveis para nós viveremos para a fé, nós continuaremos vivendo pela fé. Independente das circunstâncias, nós viveremos pela fé. E Deus fará a sua história, a história que ele escreveu. Por que eu estou falando isso? Porque os caldeus, que depois eles iam ser englobados ao povo babilônico, né? Eles vieram, tomaram conta de Judá, ou seja, o povo sofreu, e no momento seguinte, o Império Babilônico foi destruído. Outro império entrou, foi destruído. Os persas, o Medo-Persa entrou, foi destruído. Depois do Império Medo-Persa, veio o Império Grego, foi destruído. Depois veio o grande Império Romano, foi destruído. Depois, mais ou menos é o que a gente está vivendo hoje, vários impérios, né? Possivelmente, provavelmente serão destruídos. Mas o justo viverá pela fé. Então não adianta a gente ficar inconformado, de nada adianta o inconformismo. A nossa fé, a nossa esperança tem que estar unicamente no nosso Deus. O Deus vivo, não nas circunstâncias que estamos vivendo. Eu estou usando um exemplo geopolítico, o livro de Abacuque, mas em todas as áreas da nossa vida é assim. Nós nos envolvemos em demasia com a circunstância e esquecemos quem Deus é. Que Deus está no controle de todas as coisas, de todas as situações de nossas vidas, por mais incompreensíveis que elas sejam para nós, Deus continua sendo Deus. E eu acho muito legal o jeito que o profeta termina o livro. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro de Abacuque, no capítulo 3, o versículo 16 ao 19. Abacuque, capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 19. É uma passagem famosa, mas é uma passagem que depois de todas os inconformismos do profeta, ele faz essa declaração. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Ouvi-o, e no meu íntimo se comoveu a sua voz. Tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Ou seja, quando Deus falou com ele se comoveu, os lábios deles tremeram e os ossos fraquejaram, ele quase caiu. Temos outras passagens na Bíblia, quando Paulo encontra com Jesus, o que acontece com ele? Simplesmente ele cai. João, na ilha de Patmos, quando encontra com Jesus, também desmaia. Ou seja, toda vez que você tem um encontro com o Deus vivo, é um negócio extremamente forte, extremamente poderoso. Então, quando ele ouviu Deus falar para ele naquele contexto, né, o que ia acontecer com o povo de Judá, ele estremeceu.
ele estremeceu, mas aceitou. Aceitou. Nós temos que aceitar muitas coisas que acontecem na nossa vida. Não estou falando de pecado. A vida do crente é assim: pecou, se arrepende e vive. Não se arrependeu, sofre. Entendeu? Eu repeti que é interessante, ó. Na vida do crente, pecou, vacilou, se arrepende e continua vivendo. Não se arrependeu, vai sofrer. Porque na teologia, a gente sabe que Deus não deixa impune os pecados do seu povo. E ele começa o julgamento pela sua própria casa. Se Deus tiver que fazer um trabalho aqui em Boituva, ele vai começar pelo povo de Deus. Deus é justo. E nesse momento de aceitação, ele fala esse versículo tão bonito, ele fala assim, o versículo 17: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Naquele momento, o pessoal vivia da agricultura. Então ele usa os alimentos da época. Ele fala da figueira, ou seja, ainda que a figueira não floresça, não vai ter figo. O que mais que ele fala? Ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ou seja, não tem azeite, eles não têm o que comer. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, ou seja, eles se alimentavam da carne da ovelha, provavelmente do leite. Mesmo que não tenha ovelha, que as ovelhas sejam arrancadas lá da casinha delas lá. Todavia, eu me alegro no Senhor. Ou seja, quando nós estivermos no fundo do poço, não tiver para onde correr, devemos seguir o exemplo do profeta aqui. Temos que nos alegrar no Senhor, confiar nele. A esperança tem que estar em Deus. É isso que o profeta está querendo dizer. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele é a nossa fortaleza. Não é o nosso trabalho, não é o nosso dinheiro, não é a nossa família, sei lá o que a gente se apega. Deus é a nossa fortaleza. E faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Lembra que ele fraquejou os ossos, ele caiu, a perna dele bambeou? Ele está falando assim, é ele que me faz andar que nem a corça, aqueles viadinhos, sabe, que vão pulando assim, domínio total do movimento, ou seja, ora ele estava em profunda desalento, depressão, bambeando as pernas, Deus faz ele andar como uma corça, altaneiramente. Então é isso que eu queria passar para vocês, irmãos, nessa devocional. Que independente das circunstâncias políticas, geopolíticas, pessoais, nossa esperança, independente se a gente tem, que se vai faltar comida, se vai faltar vestuário, se vai faltar alguma coisa em nossa vida, a nossa fortaleza, a nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém?